eu fecho. Fica pensando nas coisas. Eu fecho. Ai. Ai. Chamei a família, as crianças, pedi para as crianças ficarem quietinhas, né? Que não tem salinha e aqui as crianças já estão agitadas. Nós vamos ficar todos quietinhos para adorar o Senhor, amém? Começou um culto no lar e eu tenho certeza que o Senhor nosso Deus ele está agindo. Em nome de Jesus vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui mais um dia, Senhor, na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia abençoado que o Senhor preparou para as famílias, para nós, Senhor, seus filhos, pelo sol que o Senhor proporcionou hoje, Senhor, pelo final de semana, ó Deus. Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, para te adorar, para te exaltar. Porque, Senhor, não precisamos de quatro paredes, Senhor, para sermos igreja, Senhor. Que nós possamos ser a verdadeira igreja a se levantar nesses dias, Senhor, para louvar, para engrandecer, Senhor, e fazer a diferença, Senhor. Abençoa, Senhor, a ministração, Pai. Abençoa, Senhor, o louvor. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai falar em cada um que está assistindo essa live, ó Deus. Senhor, abençoa, Senhor, a vida de cada uma, Senhor. Eu não sei onde meus irmãos se encontram, mas alcança, Senhor, aquele que está no hospital, Senhor. Quantas pessoas nesse momento precisam de Ti, precisam de um milagre, Senhor. E eu creio, Pai, que o Senhor está agindo, Pai, porque a Tua palavra diz, agindo Deus, quem impedirá, Senhor? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor, porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle dura para sempre, amém? Porque a gente não deve esquecer jamais do amor do Senhor para as nossas vidas. Independente se nós merecemos esse amor ou não, independente da situação ou não, o Senhor, Ele nos ama. Creia nesse amor, amém? Vamos louvar o Senhor? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queremos te louvar nessa noite, ó Deus. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor. Oh, Senhor, abençoa a vida de cada um que está assistindo, Senhor. Nós precisamos em nossa voz te louvar, ó Deus. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Jesus. Te agradeço, Senhor, pelo teu amor, Senhor. Te agradeço por ter se entregado naquela cruz do Calvário, Senhor. Pela minha vida, Senhor. Pela vida dos nossos irmãos, Senhor.
valor a este amor, Senhor. Que esse amor possa nos constranger, Senhor, a cada dia, ó Pai. Nos libertar, nos transformar, Senhor. Aleluia, Jesus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigada, Jesus, por esse amor, Senhor. Obrigada, Senhor, por este amor, ó Deus. Agradeço aí na tua casa, tudo aquilo que o Senhor tem feito por você. O Senhor tem te guardado, o Senhor tem te livrado. Seja grato ao Senhor por tudo isso. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, que nós possamos, Senhor, todos os dias sentir esse amor, Pai. Esse amor que o Senhor tem por cada um de nós, Senhor. Oh, Pai, que entregou teu Filho amado naquela cruz do Calvário, Senhor. Pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Muitas vezes não somos nem merecedores de tanto amor, Senhor. Mas o Senhor nos amou. Ele te amou, Ele te ama. Quantas coisas têm acontecido nesse mundo, o Senhor tem guardado, o Senhor tem livrado. Agradeça a Deus pela tua família. Agradeça a Deus pelo teu lar. Oh, nós estamos protegidos, lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Aleluia, Jesus. No momento de você clamar a Ele, abra a tua boca aí no seu lar. Eu não sei se você está sentado, de pé, mas levante, porque a igreja é você. Então levante, louve o Senhor, agradeça a Ele, clame por Ele. Oh, Senhor, nós estamos aqui nesse dia, Senhor,
te amar, Senhor, nós queremos, Senhor, te conhecer não apenas de ouvir falar, Senhor, mas te conhecer, de andar contigo, de viver as tuas promessas, Senhor. Nós sabemos que são muito lindas, muito grandes promessas que o Senhor tem para a tua igreja. Nós queremos te conhecer dessa maneira, Pai, não só de ouvir falar, mas te conhecer de contigo andar todos os dias, te conhecer de ter intimidade contigo, ó Deus. Fala para o Senhor que você deseja ter esse conhecimento, essa intimidade com Ele. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pastora já orou, iniciou com adoração. Hoje nós vamos trazer uma palavra e o Espírito Santo me deu a direção de colocar um tema nessa palavra. Como parar um juízo divino? Irmãos, eu sei que tem muitas pessoas fazendo oração de batalha espiritual referente ao que está acontecendo. Mas nós temos que ter um discernimento espiritual das coisas de Deus para ter um posicionamento. Então, qual que é o posicionamento ao qual
o Senhor nos deu e nós temos passado para os irmãos da nossa igreja. Veja bem, no último culto do ano passado, nós temos alertado e ensinado a igreja que nós vamos passar por lutas e batalhas, mas o Senhor vai ter misericórdia do teu povo. Então, o que tem acontecido nos dias de hoje? Muitos têm tirado as dores das pessoas, o sofrimento das pessoas. É claro que quando você aceita a Cristo e vai diante dele, você coloca o seu jugo, que é pesado, diante dele, porque o dele é leve. Mas a palavra do Senhor nos alerta que nesse mundo teria o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo. Então, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com o mundo? Para o meu entendimento, e eu tenho passado isso para os irmãos, eu creio que é um juízo de Deus para trazer o povo para um arrependimento diante do Senhor. Porque se nós formos analisarmos, olha como que o mundo está desenfreado. Olha como as pessoas, hoje em dia, na nossa nação, porque eu moro aqui no Brasil e em São Paulo, na nossa nação hoje o errado virou o certo. E o certo virou o errado. Eu só vou dar um exemplo. Uma família tradicional de um homem, uma mulher e filhos, hoje é errado. Sim ou não? Isso não é mais uma família tradicional. Todos os ensinamentos que nós vemos na mídia, na televisão, né? Principalmente no Globo Lixo, né? Que é o Globo Lixo realmente, é algo contra a palavra de Deus e contra a família de Deus. Presta atenção. Existe um programa chamado na televisão que é o Big Brother. E eu costumo dizer que uma pessoa que assiste Big Brother, se ela levantou a mão e aceitou a Cristo como único suficiente Salvador, ela tem que rever a vida dela. Porque ela não é um discípulo de Yeshua, de Jesus. Um programa que ensina o homossexualismo, o lesbianismo, que é contra Jesus Cristo e que é contra a família. Então tudo é contra a família. Você tem uma telenovela que todo mundo fica na sala lá esperando o beijo gay. E tudo contra a família, aonde diz que o certo e o correto é o marido trair a esposa trair o marido, de roubo. Então, hoje na nossa nação, o errado virou certo e o certo é errado. Né? Então, nós vimos aí os últimos acontecimentos do ano sobre falando do carnaval. Eu nunca vi um carnaval falando contra Jesus Cristo da forma que foi esse. Ofendendo a pessoa de Jesus Cristo. Quantos bloquinhos de carnaval aí pelo nosso estado afora. Quantas coisas contra a família. Né? Cada um faz da tua vida o que quer. Se a pessoa curte isso, gosta disso, o problema é dela, ela faz da vida dela o que quer. Mas nós somos o povo de Deus. E o que o povo de Deus tem que se posicionar? Então nós vamos falar sobre isso hoje. E tem um tema aqui. Esse aqui é o meu caderninho, né? Que me acompanha há muito tempo e eu gosto de escrever nele. Como parar o juízo divino? Você que está com a sua Bíblia aí, na tua casa, faça da tua casa agora a tua igreja. Ezequiel, abra aí em Ezequiel. Vou dar alguns minutos, segundos aí para você encontrar Ezequiel. Abra aí no meio da Bíblia aí. Praticamente já vai parar ali em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 22. Olha o que fala de Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22, verso
26. Eu vou estar lendo Ezequiel capítulo 22, verso 26, diz assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Ensinam que não há diferença entre o impuro e o puro. De meus sábados esconde os seus olhos, e assim profanado no meio deles. E assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebentam a presa para derramarem o sangue e destruírem vidas para lucrar desonestamente. Os seus profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas e prendizendo-lhes mentiras, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. O povo da terra oprime gravemente e anda roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprime sem razão. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Por isso desamarei sobre eles a minha indignação e os consumirei com fogo do meu furor, fazendo que os seus caminhos recaia sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Então, esse texto aqui, ele é maravilhoso, porque ele só não fala das pessoas que nós falamos assim, né? Nós temos um jargão que eu não gosto muito desse, as pessoas do mundo. Mas esse texto aqui fala de todas as categorias. E qual é a primeira pessoa que ele fala? Olha só o que diz: os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, ensinam que não há diferença entre o impuro e o puro. De meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio dele. Então, quem são os sacerdotes? O que a palavra de Deus fala? Que nós somos raça eleita, sacerdotes, nação santa, povo escolhido e adquirido por Deus. Então, essa palavra, ela vem para os sacerdotes. Ela fala primeiro para os sacerdotes. Olha só: transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Transgridem a minha lei. Eu vou dar um exemplo aqui. O que eu tenho falado, que o certo virou errado e o errado virou certo. Na nossa nação, mas também e até alguns lugares que as pessoas dizem que adoram a Deus. Eu vou dar um exemplo. Tem lugares que dizem que os jovens podem viver uma vida sexual ativa. Que o rapaz ele tem que ter uma vida ativa para quando se casar ele não se arrepender. Então ele já tem que saber como que é. Mas a palavra de Deus fala: sejam santos assim como eu sou santo. E nós temos ensinado que o jovem, o rapaz, ele tem que se guardar, ele tem que se purificar para o dia do casamento, assim como a moça, ela tem que guardar a pureza dela, ela tem que guardar a virgindade dela para o dia do casamento. Mas existem muitos lugares que apregou contra essas coisas. Então essa palavra é para nós, é para mim, é para você, é para aqueles que estão nas igrejas adorando e cultuando ao Senhor. Essa palavra é para os sacerdotes: transgridem a minha lei. O que quer dizer? De vez a pessoa pregar a verdade, ela prega uma mentira. Eu estou dando só um exemplo, irmão. Esse é um exemplo. Pregou uma mentira. Amém? Ele diz uma coisa e ele faz outra completamente diferente, né? A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó: sejam imitadores de mim porque eu imito Jesus Cristo.
E eu não gosto disso, irmão, quando uma pessoa fala, olha, nós não podemos ser igual a Cristo. É claro que nós não vamos ser igual a Cristo, porque Jesus seria santo, mas algumas pessoas falam, nós não podemos alcançar a santidade assim como Cristo. Mas olha só, o apóstolo Paulo diz, ó, sejam santos assim como eu sou imitador de Cristo Jesus. Então, se o apóstolo Paulo está nos alertando sobre isso, então quer dizer que eu tenho que ter uma vida de santidade. Eu tenho que buscar o meu Deus. Eu tenho que ter uma vida de santificação. Então, essa palavra é para os sacerdotes, meu irmão, no nome de Jesus. É aqueles que são contra a palavra de Deus, que pregam uma coisa e vivem outra coisa completamente diferente. Fala que não pode mentir, mas tem uma vida de mentira dentro dos seus lares. Fala que não pode trair, mas tem uma vida de traição dentro do lar. Amém? Você está entendendo? Então essa palavra é para os sacerdotes. É muito fácil eu num culto de domingo pegar minha Bíblia e ir para a igreja, né? Porque dentro da igreja é muito fácil ser cristão. Mas eu quero ver você ser um verdadeiro sacerdote, um cristão dentro da tua casa, com sua esposa, com seus filhos, dentro no trabalho, no ônibus, no trânsito. Amém? É muito fácil isso. A pessoa ela prega uma coisa, mas ela vive uma coisa completamente diferente daquilo que ela prega. Ela vive uma vida de mentira. Mas o Senhor está falando que é para trazer essa pessoa agora para um arrependimento no nome de Jesus. A outra fala assim, olha, primeiro nós falamos dos sacerdotes, depois nós falamos sobre os príncipes. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebentam a presa para derramarem o sangue e destruírem vidas para lucrar desonestamente. Então aqui está falando de príncipes. O que são os príncipes? São os governantes. Quem são os nossos príncipes, irmãos? Quem são esses aqui que o Senhor está falando? São os governantes. São toda essa camada de político. Então o que ele diz? Ó, os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebentam a presa para derramarem o seu sangue e destruir a vida delas para lucrar desonestamente. Irmãos, eu não estou falando de partido político aqui. Embora eu tenha um posicionamento político e não escondo de ninguém isso. Não escondo isso de ninguém, mas isso você tem que refletir e pensar, sabe, nisso agora. As pessoas falam que o cristão tem que deixar a política de lado. Meu irmão, eu me desculpe o que eu vou falar, mas eu acho uma ignorância. Na época da eleição, a pessoa tropeça num pedaço de papel que está no chão e fala, eu vou votar nessa pessoa aqui. Não sabe quem é aquela pessoa. Não sabe se aquela pessoa é um pedófilo. Não sabe se aquela pessoa é corrupto. Pegou um papel e vai votar naquela pessoa. E tem muitas pessoas que se elegem dessa maneira. Aqui está falando de príncipe. A palavra fala que eles são como lobos. Meu irmão, o que nós temos vivenciado nesses últimos anos na política brasileira? Nos governantes brasileiros. Hoje o errado virou certo. E o certo virou errado. Infelizmente, sem falar de partido político, o que é que aconteceu com uma empresa, só estou falando de uma empresa brasileira chamada Petrobras, que roubaram e saquearam aquela empresa bilhões e bilhões de dólares. Quantos políticos foram presos? Um governador foi preso, o presidente foi preso, deputado foi preso, vereador foi preso, empresários corruptos, ladrões, mentirosos foram presos. E quem paga o preço com isso? É a população. Eu só vou dar um exemplo. Quando um político ele rouba, e o dinheiro que era para construir um hospital lá naquele bairro, ele rouba o dinheiro que era para construir aquele hospital. E devido àquele hospital não foi construído,
muitas pessoas que poderiam ser tratadas naquele hospital, elas sucumbiram, tiveram uma enfermidade e morreram. Então uma pessoa que ela é corrupta, que ela rouba, ela não mata só uma pessoa, ela mata várias pessoas por causa da corrupção. Eu estou falando isso agora por causa do coronavírus também. Nós vemos que não temos leitos de saúde, que eles estão correndo para construir leitos de saúde, mas nós vimos que há 8 anos atrás construíram estádios e mais estádios de futebol, e poderiam ser construídos vários e vários hospitais. Irmão, a palavra de Deus fala assim: conhecerei a verdade vos libertará. Não faça do errado ser certo na tua mente. Faça do certo ser certo, porque aqui está falando dos príncipes, dessa corrupção. Meu irmão, quando há corrupção numa nação, quem paga o preço é a camada mais pobre. Sou eu e você. Somos nós que pagamos o preço por causa da corrupção da nossa nação. Então o Senhor, ele traz um juízo também por causa do sacerdote. Olha só, um sacerdote corrupto por causa dos governantes corruptos. E aqui também fala, os seus profetas, olha só. Os seus profetas têm feito para eles reboco como argamassa fraca, tendo visões falsas e predizendo-lhes mentira, dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Irmãos, a palavra de Deus fala que quando tem alguém pregando, alguém trazendo uma profecia, você tem que colocar essa profecia a peso e ter um discernimento espiritual para saber se isso é de Deus. Olha o que está falando aqui, os seus profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas. Um exemplo, alguns dizem assim, olha, o Senhor está me falando isso, mas não foi o Senhor que falou, foi uma mentira. Um profeta mentiroso, um profeta que fala aquilo que as pessoas querem ouvir. O que nós temos visto nos dias de hoje? Alguns que têm trazido pregações e palavras para massagear o ego das pessoas. Porque eles sabem, se eles trazerem uma palavra direto do altar de Deus, não é para massagear o ego. Porque a palavra de Deus, ela é uma palavra de confronto. E quando você traz uma palavra de confronto, nem todo mundo quer ouvir uma palavra de confronto. Mas quando traz uma palavra para massagear o ego, as pessoas permanecem e fiquem, e o número vai aumentando. Porque na verdade, meu irmão, ninguém quer ouvir uma palavra vivificaz, uma palavra do trono, uma palavra verdadeira. Porque uma palavra verdadeira, ela aperta, ela amassa. Então ele está falando disso aqui. Os seus profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas, ou seja, mentira. E predizendo-lhes mentira, dizendo assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Irmãos, eu tenho temor e tremor do Senhor. Eu não posso falar aquilo que Deus não colocou no meu espírito para falar. Porque o coração do homem é enganoso. E o que tem acontecido nos dias de hoje? Muitas pessoas têm trazido palavras, muitas pessoas têm trazido revelações, têm trazido, falado de profecias, mas não é Deus que tem falado. Então por isso que nós temos que ter muito cuidado com esses falsos profetas, com essas palavras mentirosas. Eu ouvi uma na televisão essa semana, que para mim, no meu espírito, aquilo foi uma das maiores heresias. A pessoa tem um canal de TV, onde o governo deu a concessão para eles ali. E a pessoa, olha o que ela disse, olha, para acalmar o coronavírus, traga uma oferta, que essa praga não vai chegar na tua casa. Ei, fique sabendo que isso é a vontade permissiva de Deus. Foi Deus que permitiu isso acontecer para trazer esse povo para um alinhamento de Deus, irmãos. Eu tenho certeza e convicção disso, que é a vontade de Deus. Em quarto aqui fala, o povo da terra,
oprime gravemente e ainda roubando fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro oprimem sem razão. Meu irmão, aqui fala do povo da terra. Meu irmão, como que está o povo hoje? Eu tenho falado com a pastora, né? Ontem, depois que nós terminamos o trabalho na igreja, eu vim para casa, tomei um banho. E depois fomos buscar alguma coisa para comer, eu andando pelo bairro aqui, né? Eu estou falando do nosso bairro onde nós moramos. O povo desenfreado, irmãos. O povo sem temor e tremor de Deus. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia. As pessoas não têm mais o temor de Deus. Era para estar todo mundo em casa, chorando, gemendo, se vestindo de pano de saco, pedindo misericórdia a Deus, para que o juízo do Senhor viesse retroceder. Mas o povo está obstinado, o povo está desenfreado. E aqui também fala daquelas pessoas que trazem violência aos aflitos, aos necessitados, aos estrangeiros e oprimindo sem razão. O que quer dizer? Aquelas pessoas a qual o Senhor deu uma condição financeira abençoada, porque foi Deus que deu, e não consegue repartir aquilo a qual Deus te deu. Irmão, se você está sendo abençoado, foi porque Deus te deu essa bênção. Foi Deus que abençoou você, foi Deus que me abençoou. Então o que nós temos é para abençoar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos oprimir essas pessoas, mas tem muitos que oprimem aqueles que muitas vezes não tem nem o que comer, não tem o que vestir, não tem morada. É só você sair da sua casa hoje e andar aí alguns quarteirões da sua casa. Você vai ver quantas pessoas estão sendo oprimidas agora. Que não tem um alimento, que não tem um vestuário, que não tem onde dormir, onde não tem o que comer. Então, essa palavra fala do povo da terra. E no verso 30 ele fala, busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse à brecha perante mim por essa terra, para que eu não destruasse, mas ninguém achei. Meu irmão, o Senhor só está buscando uma pessoa que se coloque na brecha. Uma pessoa que clame, uma pessoa que ore, uma pessoa que busque a presença do Senhor, uma pessoa que chore na presença do Senhor. Deus está à procura de um indivíduo que chore, que clame, que busque a presença do Senhor. Essa pessoa é você. Deus está à procura. Deus está lá do alto céus procurando na terra um indivíduo que se coloque na brecha, que chore. O que o Senhor está falando? Meus filhos, é tempo de se colocar na brecha. É tempo de se vestir de pano de saco. É tempo de clamar. É tempo de buscar. É tempo de jejuar. O Senhor está falando desse tempo. É um tempo de clamor, irmãos. Eu sinto isso no meu espírito, que é um tempo de clamor. No verso 31 diz, por isso derramei sobre eles a minha indignação, e os consumirei com o fogo do meu furor, fazendo que o seu caminho recaia sobre a sua cabeça, diz o Senhor. Meu irmão, é tempo de clamar, é tempo de chorar, é tempo de jejuar, é tempo de buscar a presença do Senhor, é tempo de se derramar. Eu tenho orado, irmãos. 9 anos que nós estamos com a congregação ali na Pastor Rubens Lopes. Não teve um culto que nós não deixamos de orar por esse bairro. Não teve um culto que nós deixamos de buscar pelos moradores da direita, da esquerda, de se orar. Meu irmão, o Senhor está procurando pessoas para se colocar na brecha. Nesse tempo de juízo divino, é um tempo de você se colocar na brecha. É um tempo de você jejuar, orar, clamar por misericórdia.
Nós como igreja, não podemos fazer como muitos estão fazendo. Muitos estão fazendo, indo para suas fazendas, né? Indo para suas casas de praia e se trancar ali para que não venha ser cometido com o vírus e deixar o povo de qualquer jeito. Eu não sou contra essas pessoas que estão fazendo isso não, meu irmão. Mas a grande maioria do povão tá aí, ó, nas ruas, saindo 5 horas da manhã, pegando ônibus lotado, estão indo para o trabalho. Então nós como igrejas temos que se colocar na brecha e clamar por misericórdia a Deus, clamar pelo perdão a Deus. Clame pelo perdão, pastor, mas não fui eu que roubei, eu não sou corrupto, mas nós somos essa nação brasileira, meu irmão, e nós temos que clamar por misericórdia a Deus, jejuar e orar pelo Senhor, pedindo misericórdia. É um tempo de clamor, meu irmão, coloque isso no teu espírito, é um tempo de clamor, é um tempo de arrependimento. Abra a tua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Volte um pouquinho aí. 2 Crônicas. Capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 13, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13. Olha o que diz aqui. Amém? Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13. Quando eu fechar os céus para que não chova, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste entre o meu povo... Ei, quem que está fazendo isso? É o diabo? Quem é que está falando isso? Quando eu quem? Ele está falando Deus. Quando eu, o Senhor, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, fechar os céus para que não chova, ordenar aos gafanhotos que consumam a terra e enviar peste entre o meu povo, é Deus. Ele fala no verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o Senhor, ele fala de juízo. Ele fala, quando eu fechar os céus para que não chova, ordenar aos gafanhotos que consumam a terra ou enviar peste entre o meu povo, é o Senhor, está falando aqui de juízo. Mas ele fala também, ó, quando o meu povo que se chama pelo meu nome. Quem é o povo de Deus? Quem é o povo de Deus? Isso mesmo, João Pedro, somos nós que somos o povo de Deus. Você é o povo de Deus. Ele fala assim, quando o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Irmãos, aqui fala de humilhação, aqui fala de arrependimento. Nós temos que pedir a Deus perdão e se arrepender dos nossos caminhos, dos nossos pecados, das nossas falhas. Aqui está falando do povo de Deus. É o tempo de você se arrepender, meu irmão. Se arrependa no nome de Jesus. Você que leva uma vida, sabe, cristã, de qualquer jeito. Hoje está com um pezinho lá na casa do Pai. Amanhã está com um pezinho lá no mundo. Levantou a mão, aceitou a Cristo, mas não tem uma vida de um discípulo. Aqui está falando de arrependimento. Meu irmão, é tempo de se arrepender. No nome de Jesus.
Aqui fala de voltar a Deus. É o tempo de se arrepender, de voltar a Deus. Meu irmão, Abacuque fala: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, aviva a tua obra. Quando a pessoa aceitou a Cristo, ele era uma tocha viva do Espírito Santo, mas passou 1 ano, 2 anos, a pessoa está como geleia, está mais para lá do que para cá. Então aqui fala de arrependimento, irmão. Precisamos de se arrepender dos nossos pecados. Eu também me enquadro nisso. Eu não sou melhor do que você não, meu irmão, porque eu sou pastor não. Eu me enquadro disso. É tempo de se arrependermos, de voltarmos, meu irmão, a ser aquela tocha viva do Espírito Santo, de se voltar a Deus. Aqui fala de oração. Irmão, agora é um tempo de ter uma vida de oração, uma vida de clamor. Meu irmão, você tem feito as tuas orações no teu lar? Ou será que só ora quando vai para a igreja? Só busca a Deus quando vai para a igreja? Só ora quando é obrigado? Ah, eu vou orar porque é um culto de oração. Meu Deus! Você tem que ter uma vida de oração dentro da tua casa. Você tem que clamar pelo sangue do Cordeiro dentro da tua casa. É isso que o Senhor está falando, de oração. Aqui fala de perdão divino. E quando nós, meus irmãos, nos arrependemos, quando nós voltamos a Deus, quando nós voltamos a Deus com nossas orações, aí vem um perdão divino do Senhor sobre as nossas vidas, porque Ele fala aqui, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, fala de humilhar, que nós temos que buscar a presença do Senhor, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei lá dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Meu irmão, o Senhor só vai sarar, o Senhor só vai parar esse vírus, meu irmão, no nome de Jesus, quando tiver, meu irmão, um arrependimento genuíno do povo de Deus. É isso que o Senhor está falando. Quando o povo dele somos nós, meus irmãos, que clamamos por Ele. O Senhor está falando que nós temos que se arrepender, voltar ao verdadeiro amor, voltar a ser uma tocha viva do Espírito Santo, meu irmão. Aí Ele fala que Ele vai vir, vai sarar essa terra, meu irmão. Tem que ter um arrependimento genuíno de mim, de você. Aí depois Ele fala de promessas divinas. Aí Ele fala: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aí depois fala de promessas, de bênçãos. Mas primeiro Ele fala de um juízo. Ele fala de oração, Ele fala de arrependimento. Aí depois Ele fala de promessas divinas. Aí o que estou querendo dizer? Que o povo de Deus tem que se arrepender. Em Joel capítulo 1, abra a tua Bíblia em Joel. Joel capítulo 1, verso 2. Louvado seja o nome do Senhor. Joel capítulo 1. Achei Joel. Vamos lá. Joel capítulo 1, verso 2 e verso 4. Olha o que diz. Ouve isso, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais. Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a vossos netos, os filhos dessa outra geração. O que ficou gafanhoto cortador, comeu gafanhoto migrador.
O que ficou o gafanhoto migrador comeu o gafanhoto devorador. O que ficou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Aí depois fala de despertai, despertai e chorai. Então o que o Senhor está falando aqui? Que eu e você temos que falar, temos que ministrar as coisas do Senhor para essa geração, para os filhos. Nós temos ministrado, nós temos apregoado, ou nos dias de hoje, você liga um televisor, só fala de bênçãos, só fala de prosperidade. Algumas pessoas acham que eu sou contra a prosperidade. Pelo contrário, eu tenho muito entendimento sobre a prosperidade bíblica. Eu tenho discernimento o que é uma prosperidade bíblica e o que não é prosperidade bíblica. Mas você vê, nos dias de hoje, você liga um televisor, quantos pregam que existe um céu e um inferno e que há salvação através de Jesus Cristo? Hoje só se fala de troca com troco. Me dá um envelope aqui porque vai acontecer isso e isso e aquilo na tua vida. Eu estou falando alguma mentira. A palavra aqui em Joel fala que eu tenho que alertar, que eu tenho que passar para o meu filho, que o meu filho tem que passar para o filho dele, e assim de geração em geração. O que nós temos que passar? Que o nosso Deus, ele é amor, mas o nosso Deus também é juiz. O que eu tenho que falar? Que existe um céu e que existe um inferno. Eu tenho que pregar a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Eu não só posso pregar um versículo e fazer daquele versículo uma doutrina bíblica. Não, meu irmão. Isso está errado. Eu tenho que pregar, ensinar a Bíblia inteira. Aqui em Joel, nesse capítulo 1, do verso 1 até o verso 10, fala que foi Deus que fez isso. O porquê Deus fez isso? Para trazer o povo para um arrependimento. Veja lá em Joel capítulo 1, verso 12, a partir do verso 12. A vinde se secou, e a figueira se murchou, a romeira, a palmeira, a macieira, e todas as árvores do campo se secaram. A alegria se secou entre os filhos do homem. O que tem acontecido nos dias de hoje? O que tem acontecido nos dias de hoje? Nesse tempo desse vírus? Parece que a alegria se secou entre os homens. Foi Deus que permitiu isso. Para quê? Olha no verso 13. Cingi-vos de pano de saco e lamentai-vos, sacerdote, gemei, ministro do altar. Entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministro do meu Deus. Pois a oferta de cereais e a libação cortada foram templo do vosso Deus. Então o que ele está falando aqui? Quem tem que se vestir de pano de saco e lamentai? O sacerdote, o ministro do altar. Somos nós que temos que entrar no alinhamento. Somos nós que temos que se vestir de panos de saco. Somos nós que temos que se lamentar. Quando fala de se vestir de pano de saco, meu irmão, fala de se humilhar na presença de Deus, se derramar na presença de Deus. Sou eu e você. Sou eu e você. Por quê? As pessoas não têm o entendimento. As pessoas estão aí fora, não estão nem aí. Mas a igreja de Deus tem o entendimento das coisas espirituais. Eu e você, nós sabemos que isso foi Deus que permitiu. Então é o tempo de nós clamarmos o Senhor para que isso venha recuar. Então sou eu e você que temos que clamar. Verso 14 de 1 Joel diz: santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciões e todos os moradores da terra para o templo do Senhor, o vosso Deus, e clamai o Senhor. Então, é eu e você que temos que clamar. Sou eu e você que temos que chorarmos na presença do nosso Senhor. É um tempo de clamor, irmão. É um tempo de jejum.
é um tempo de busca, é um tempo de santificação. Ore como você nunca orou. Ore dentro da tua casa. Faça da tua casa um altar. Todos os dias faça da sua casa um altar, meu irmão, no nome de Jesus, um altar de santificação, um altar de clamor, um altar de choro na presença do teu Deus. Capítulo 2 de Joel, verso 12 diz: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejum e com choro e com pranto. 2 Joel, capítulo 12, diz isso, que eu tenho que me voltar ao Senhor de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. Verso 13: rasgai os vossos corações, não as vossas vestes, voltai para o Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande amor e se arrepende do mal. Então a única coisa que pode frear esse coronavírus, meu irmão, que foi Deus que assim o permitiu para trazer o povo dele para um alinhamento, é o jejum, é o clamor, é o choro. E sou eu e você que temos que fazer isso. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Jonas, aonde o Senhor disse que iria destruir aquela cidade, Nínive. Depois de um tempo, eu não vou falar nem do peixe que engoliu Jonas ali, não, mas eu vou falar que quando ele vai a Nínive, ele traz um decreto sobre aquela cidade. O rei daquela cidade, ele deu um decreto de jejum, de choro e de arrependimento. O que aconteceu? O Senhor se arrependeu. Então, se o povo que se chama pelo nome de Deus se arrepender, se humilhar, jejuar e chorar, isso vai recuar. Mas sou eu e você que tem que fazer isso. Sou eu e você que precisa se arrepender. Sou eu e você que precisa chorar. Sou eu e você que precisa clamar. Sou eu e você que precisa se colocar na brecha. O Senhor diz: eu só preciso de um homem que se coloca na brecha. Esse homem é eu e você. E você pode levantar um clamor na tua casa. Você pode levantar um jejum na tua casa. Você pode chorar dentro da tua casa. E eu estava pensando, né? O coronavírus, ele ataca o pulmão. O pulmão do homem. E lá em Gênesis, quando Deus soprou, Ele soprou. E aonde foi parar aquele sopro do Senhor? No pulmão do homem. Isso é para você pensar. Isso é para mim refletir. Ele soprou o sopro do Espírito dentro do homem. E o que esse coronavírus ataca? Ele ataca o pulmão. Então, se nós chorarmos, se arrependermos, jejuarmos e clamarmos por misericórdia do Senhor, Ele vai ouvir o meu clamor e o seu clamor, meu irmão, dos céus. É tempo de arrependimento, é tempo de chorar. Você que se afastou do caminho do Senhor, é tempo de voltar. É tempo de voltar, meu irmão. Você que aceitou a Cristo como único suficiente Salvador, volte enquanto é tempo de voltar. Se arrependa dos seus maus caminhos. Faça a tua oração aí na tua casa. Senhor, eu não sou o pai que o Senhor deseja que eu seja. Me perdoe, Senhor, por não ser o pai que o Senhor deseja que eu seja. Eu quero ser o pai que o Senhor deseja que eu seja, Senhor. Me perdoe, Senhor, por tocar nessas coisas a qual o Senhor não permitiu. O Senhor me perdoe no nome de Jesus para olhar para aquilo que o Senhor disse para mim não me olhar. Peça perdão a Deus.
Você, filho, peça perdão a Deus por ser um filho inconsequente, por ser um filho rebelde, por ser um filho mentiroso. Você, esposa, peça perdão ao teu Deus por ser mentirosa, por não honrar teu marido. Peça perdão a Deus, você sacerdote, você pregador da palavra de Deus, que toca nas coisas do Senhor, que rouba o Senhor. É tempo de você se vestir de pano de saco, é tempo de você se arrepender, é tempo de você chorar, é tempo de você clamar, é tempo de você voltar ao primeiro amor. Se arrependa aí agora, dobre o seu joelho aí, se arrepende. Tenha uma vida de arrependimento, não tenha uma vida inconsequente na presença do teu Deus. Aí você vai ver que nós vamos passar por esse tempo. Aí nós vamos entrar num tempo de bonança, um tempo de bênçãos sobrenaturais. Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu peço perdão no nome de Jesus pelos meus pecados. Eu peço perdão por essa nação brasileira, Senhor. Eu peço perdão, Pai, pela corrupção da nossa nação, pelos políticos inconsequentes, corruptos, que roubaram a nossa nação, e por causa dessa corrupção muitas pessoas morreram, Senhor. Eu peço perdão no nome de Jesus. Perdoa essa nação, Pai. Perdoa essa nação, Senhor. Eu peço perdão, Senhor, por esses sacerdotes que eram para estar pregando a verdadeira palavra do Senhor e tem trazido uma palavra de mentira para o teu povo, Senhor. Homens inconsequentes, mentirosos, caluniadores. Eu peço perdão a Ti, Senhor, pela vida desses homens. Eu me coloco na brecha, porque o Senhor fala, Pai, que o Senhor está procurando um que se coloque na brecha, Senhor. E nós nos colocamos na brecha agora, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Nos perdoe, Senhor, por esses pecados, Senhor, no nome de Jesus. Sara essa nação. Aquele louvor aqui, sara essa nação. Sara essa nação, Senhor. Sara essa nação, Senhor. Sara essa nação, tenha misericórdia, Senhor. Sara essa nação hoje, Pai. Senhor, sara essa nação hoje brasileira, Pai, no nome de Jesus. Tenha misericórdia hoje, Pai, sara essa nação. Você pode fazer o seu clamor aí, pedindo a Deus para sarar essa nação? Você pode pedir a Deus para sarar essa nação hoje, no nome de Jesus? Você pode levantar um clamor, pedindo perdão a Deus pelos pecados da nação? Ah, pastor, mas não fui eu que roubei. Não fui eu que roubei a Petrobras, não fui eu, Senhor, que fui um empresário corrupto, mentiroso, mas você faz parte dessa nação. Peça perdão a Deus por essa nação agora. Faça uma oração por esse bairro. Ontem eu saí por esse bairro à noite, eu vi como os jovens, as pessoas desse bairro estão pessoas inconsequentes, pessoas que não estão nem aí para as coisas do Senhor. Peça perdão, peça misericórdia para o Senhor, no nome de Jesus, por esse bairro a qual nós moramos, a qual nós vivemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, visita essa nação, visita esse bairro, e nós vamos adorar o Senhor agora com louvor. Coloca aqui, Felipe, no nome de Jesus. Oh, Senhor, vamos se colocar em pé. Sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Essa nação com o teu poder, óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação
e por ela se apaixonou. Ele se apaixonou por essa nação de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação, Misericórdia, Senhor. e por ela se Ora, apaixonou balabachuri, cantarabalai. de uma forma especial. Perdoa os pecados dessa nação, Senhor. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Sua mão, Oh, te adoramos. mando da sua unção, liberando seu poder. Oh, aleluias. Colocou sobre ela sua Aleluias. mão, derramando da sua unção, liberando seu poder. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou. Nação brasileira, nação de uma abençoada. forma especial. Chore por essa nação agora. Um dia Deus está à procura de um que se coloque na brecha. É você, meu irmão, sou eu. e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela sua mão, derramando da sua unção, liberando seu poder. Colocou sobre ela sua mão, derramando da sua unção, liberando seu poder. Sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sara essa nação. Só quem pode sarar essa nação é o nosso Deus. Ele está à procura de um que se coloque na brecha. Se ponha na brecha agora pelos pecados da nossa nação, pelos pecados do nosso estado, pelos pecados dos moradores do nosso bairro. Que eu tenho certeza que o juízo de Deus vai recuar, porque foi Deus que assim o permitiu, para trazer o povo dele para um clamor verdadeiro. Amém? Estenda suas mãos, eu vou dar a bênção apostólica. Que a graça e a paz e a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo enviado da parte de Deus seja com essa igreja, com esse povo, com essa nação, hoje e sempre. Que todos digam Amém. todos digam Amém. todos digam Amém. vai debaixo de bênção no nome de Jesus.